Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para começar o nosso curso de Física primeira etapa? Eu sou a professora Aline, que acompanhará vocês nessa etapa e na próxima. E espero que a próxima, que é o curso de Física segunda etapa, já coincida para vocês com o próximo período, né, que vem logo aí. Eu espero que todos vocês possam passar com tranquilidade neste período. É só se dedicar um pouquinho, acompanhar as nossas videoaulas, as aulas escritas, não deixar para fazer todos os exercícios na última hora e toda vez que tiver dúvidas, me procurar aqui no CESAS EAD, tá? Temos nosso plantão de dúvidas todas as quartas-feiras à noite, mas também podemos nos encontrar em outro dia e horário, desde que você marque comigo com antecedência. Vocês também podem mandar suas dúvidas pela plataforma do Moodle. Bom, e sobre o curso? O curso de Física da primeira etapa consiste basicamente, gente, no estudo da mecânica. Por se tratar de educação de jovens e adultos, não veremos o conteúdo como se nós estivéssemos no ensino médio regular, porque o currículo em movimento nos exige uma adaptação curricular que se encaixe aos objetivos e carga horária dessa modalidade de ensino. Então, veremos neste curso o conteúdo correspondente ao primeiro ano do ensino médio, né, de Física, só que enxugado, isto é, privilegiando alguns conteúdos que consideramos mais importantes. E eis os conteúdos mais importantes que iremos estudar neste curso. Como eu falei, este curso trata-se basicamente do estudo da mecânica, que é o estudo dos movimentos. E o que exatamente nós vamos estudar dos movimentos? Vejamos. Na unidade 2, nós veremos a descrição dos movimentos em uma dimensão. Quais são esses movimentos, como eles ocorrem, qual a relação da velocidade de um corpo com a distância que ele percorre num determinado período de tempo. A essa parte da mecânica que descreve como os movimentos ocorrem, damos o nome de cinemática. Na unidade 3, nós estudaremos a dinâmica, parte da mecânica que estuda as causas dos movimentos, ou seja, os porquês de os movimentos serem produzidos ou modificados. E na unidade 4, estudaremos o trabalho e a energia, dois termos bastante empregados em nossa linguagem cotidiana, mas não necessariamente com o mesmo significado que tem para a física. E vale a pena conhecer os significados físicos desses termos, pois são dois conceitos importantíssimos a sustentar os comos e os porquês dos movimentos. Mas antes de começar a estudar os comos e os porquês dos movimentos, precisamos nos familiarizar com as formas de expressão e de conversão das medidas que utilizaremos no estudo da mecânica. Então, começamos expressando as grandezas físicas na unidade 1. Veja isso aqui, Maísa. A pergunta era, qual a distância percorrida pelo automóvel, né? Aí olha que o aluno respondeu, 400. Agora eu te pergunto, 400 o quê? 400 minutos, 400 quilos ou 400 metros? Não, Aline, eu acho que 400 minutos, 400 quilos não pode ser não, porque você perguntou a distância, então, né, a única unidade de medida aí só pode ser 400 metros. Tudo bem, mas mesmo assim, pode ser 400 metros, como pode ser 400 quilômetros, 400 centímetros, concorda? Verdade. Como é que eu vou saber? Boa pergunta. Ele tinha que especificar. Mas é uma mania que esses alunos têm, viu, de achar que é só o número que é importante. Eles esquecem de pôr a unidade de medida como se não tivesse menor importância. Verdade. Eles precisam compreender que para expressar qualquer grandeza física tem que usar a unidade de medida. Vamos ver por quê, olhando a definição de grandeza física. Grandeza física é qualquer coisa que possa ser medida, isto é, que possa ser representada por um número e por uma unidade de medida. Ou seja, é só pelo número, pessoal? Não, né? Também tem que ter a unidade de medida. Há de se destacar também, pessoal, a parte que diz que para ser grandeza física, a coisa precisa poder ser medida. Convenhamos, nem tudo pode ser medido, né? Oi, Carla. Por favor, você poderia me dizer qual a quantidade de preguiça que você está hoje? Quantidade de preguiça? Pouca, mas está aumentando. Está chegando a hora de dormir, ela vai aumentando. Preguiça? Sempre tem um pouquinho, 1%, 10%, sei lá. Eu tô com pouca preguiça. Pouca? Não, eu sou uma pessoa que não tem preguiça. Preguiça zero. E a quantidade de amor que você tem para dar hoje? Muito amor. Amor, 100%.
Ai, 100%. Depende. Amor pra quantas? E a quantidade de amor que você tem pra dar? É Hoje. grande, é grande. Hoje? Hoje. Oh, então me dá um abraço. Observe, pessoal, que grandezas como quantidade de preguiça e quantidade de amor não se encaixam em nossa definição de grandeza física, pois não podemos expressá-las através de um número e de uma unidade de medida. Como acabamos de ver, normalmente expressamos dizendo: nossa, estou com muita preguiça, ou estou com pouca preguiça. Mesmo que algumas pessoas tentem expressar através de um número, como por exemplo quando falaram ali 50%, 100%, esse número não é uma contagem de pequenas unidades padrão de preguiça, sabe? Eu não tenho um tamanhozinho mínimo de preguiça, vamos supor, um preguiçômetro, para poder dizer assim que hoje estou com 200 preguiçômetros de preguiça. Mas para as grandezas físicas de verdade, aquelas que podem ser medidas e que, portanto, são expressas com um número e com uma unidade de medida, como saber qual a unidade de medida correta? Bom, vocês lembram que lá atrás a Maísa tinha dito que a unidade de distância devia ser ou o quilômetro ou o metro? Não, Aline, eu acho que 400 minutos, 400 quilos não pode ser não, porque você perguntou a distância, então, né, a única unidade de medida aí só pode ser 400 metros. Então, pessoal, como é que foi que a Maísa adivinhou? É porque ela tem uma bola de cristal por acaso? Não, né? É porque sabemos de nosso dia a dia que a distância é medida em metros ou em quilômetros, em alguns países até em polegadas. Por outro lado, o tempo pode ser medido em segundos, horas, minutos, e a massa, por sua vez, em quilogramas, gramas, miligramas, certo? Já que cada grandeza física pode ser medida de tantos jeitos diferentes, para organizar esta bagunça, criou-se o Sistema Internacional de Medidas. Nele temos para cada grandeza física apenas uma unidade representante. Essas representantes, ou unidades padrão do Sistema Internacional, pelo menos as que nos interessam, estão expressas a seguir. Dessa forma, se cientistas participarem de uma conferência internacional para divulgarem dados de pesquisa, deverão expressar as distâncias em metros, os tempos em segundos e as massas em quilogramas, pois assim todos poderão comparar suas medidas sem terem de ficar realizando conversões, transformando uma unidade de medida em outra. Há de se atentar também, pessoal, para as unidades derivadas, que, como o próprio nome já diz, derivam das unidades fundamentais. Velocidade é um exemplo. Ela deriva da distância e do tempo. Veja, distância, metro, dividido por tempo, segundo, metros por segundo. Numa das tirinhas que compõem a atividade 5 que vocês têm ao final do curso, temos justamente uma unidade derivada sendo substituída por uma unidade fundamental incorretamente. Avista-se uma placa no meio do caminho que pretendia dizer aos motoristas sobre o limite de velocidade do local, no caso, 80 km por hora. Mas o que estava escrito era uma medida de distância ou de posição. Estava escrito apenas 80 km. Mas as unidades fundamentais também podem ser divididas em múltiplos e submúltiplos. Vamos conhecê-los? Os múltiplos do metro, em ordem crescente, são o decâmetro, que é 10 vezes maior do que o metro, o hectômetro, que é 100 vezes maior do que o metro, e o quilômetro, que é 1000 vezes maior do que o metro. Já entre os submúltiplos do metro, que são aquelas unidades de medida menores do que o metro, nós temos o decímetro, que é 10 vezes menor do que o metro, o centímetro, que é 100 vezes menor do que o metro, e o milímetro, que é 1000 vezes menor do que o metro. Já para a grandeza física massa, pessoal, nós vamos trabalhar apenas com os submúltiplos do quilograma, que é a nossa unidade fundamental. Vamos começar então. O primeiro submúltiplo do quilograma é o hectograma, que é 10 vezes menor do que o quilograma. Logo na sequência temos o decagrama, que é 100 vezes menor do que o quilograma, e, na sequência, conhecida grama,
que é 1000 vezes menor do que nosso quilograma. E aí nós temos os submúltiplos do grama, né, que também são submúltiplos do quilograma. Então, são aquelas unidades menores ainda do que o grama, que são o decigrama, que é 10 vezes menor do que o grama, o centigrama, que é 100 vezes menor do que o grama, e o miligrama, que é 1000 vezes menor do que o grama. Ok, pessoal? Já quanto à grandeza física tempo, eu acho que vocês estão bem acostumados, né? Talvez não estejam tanto com o fato de a unidade fundamental ser o segundo, tá? Mas acredito que vocês estejam bem acostumados com o que virá a seguir, os múltiplos do segundo. Então, vamos lá. Primeiro múltiplo bem conhecido do segundo, o minuto, né, pessoal? 1 minuto é igual a quantos segundos? 60 segundos, certo? E o próximo múltiplo do segundo? É a hora. 1 hora é igual a 60 minutos. E como 1 minuto é 60 segundos, 1 hora é 3.600 segundos, né, pessoal? Agora vejamos mais um múltiplo que é muito utilizado em nossos cálculos. O dia. Um dia é igual a 24 horas, que é igual a 60 minutos ou 3.600 segundos, certo? Então, esses múltiplos do segundo vocês estão bem acostumados. Então, com a grandeza física tempo, acredito que vocês não terão problemas. Agora que já conhecemos os múltiplos e submúltiplos das unidades fundamentais, vamos ver como converter uma unidade em seu múltiplo ou em seu submúltiplo. Em outras palavras, se uma grandeza está dada em quilômetros, vamos aprender a transformá-la em metros, por exemplo. Vamos fazer isso com todas as grandezas, uma de cada vez, num mesmo probleminha? Maria vai à padaria, que fica a 3 quilômetros de sua casa, e compra 600 gramas de tomate e 210,5 gramas de presunto. Para fazer tudo isso, ela demora 50 minutos. Perguntas. Qual a distância em metros que Maria percorre de sua casa até a padaria? A quantos quilos equivale 600 gramas e 210,5 gramas? Quanto tempo ela demora em segundos? Bom, pessoal, vamos começar com a pergunta: qual a distância em metros que Maria percorre de sua casa até a padaria? Responder a essa pergunta nada mais é do que transformar a distância que já havia sido nos dada no presente problema, certo? Que era 3 quilômetros. Transformar essa distância em metros, porque é isso que o exercício está pedindo. Ele quer essa distância em metros, certo? Para isso, pessoal, nós vamos utilizar a seguinte tabelinha. Tabela dos múltiplos e submúltiplos da unidade fundamental metro, certo? E nós vamos colocar o nosso 3, né, dos 3 quilômetros, na casinha certa do quilômetros. Nós vamos partir daí, da casinha do quilômetro, tá ok? E partindo da casinha do quilômetro, nós queremos chegar aonde? Na casinha do metro, certo? Porque eu quero transformar 3 quilômetros em metro. Aí como é que eu faço para chegar da minha casinha do quilômetro para a minha segunda medida na casinha do metro? Eu vou acrescentando, pessoal, algarismos até chegar na casinha do metro. Mas é qualquer algarismo? Não. Eu vou acrescentando zeros, certo? Cheguei na casinha do metro, coloco uma vírgula aqui para dizer que eu cheguei, tá bom? Nesse caso, então, temos que 3 quilômetros é igual a quanto? 3.000 metros, ok? Fácil, né? Próxima pergunta, que é mais fácil ainda. A quantos quilos equivalem 600 gramas? E 210,5 gramas? Quantos quilos representa? Bom, mais uma vez, vamos traduzir o que o exercício está pedindo. Ele está querendo, na verdade, que a gente transforme duas massas já dadas, só que dadas em gramas, para quilogramas. Então, em vez de expressá-las em gramas, nós vamos expressá-las em quilogramas, essas medidas. Certo?
aqui, pessoal, nós também vamos utilizar a tabelinha, só que agora é a tabelinha dos submúltiplos da unidade fundamental quilograma, ou seja, a tabelinha da grandeza física massa. Mas é uma tabelinha similar, tá bom? Tem o grama, o decagrama, o hectograma, da mesma forma que a do comprimento tinha o metro, o decâmetro, o hectômetro, certo? Tem muitas analogias. Bom, mas voltando aqui. Nós temos que, primeira coisa, é colocar a nossa primeira medida, que está dada em gramas, na casinha do grama. Mas a gente coloca o número todo, assim, pessoal, ó, 600 gramas, 210,5, tudo na casinha do grama? É assim que faz? Não! Não é assim que faz. Por que não é assim? Porque a regra é, pessoal, que temos que preencher um algarismo por casa, tá? Então, quando for um número sem vírgula, que nem o 600, nós vamos colocar o último algarismo na grama, e quando for um número com vírgula, como 210,5, nós vamos colocar o último algarismo antes da vírgula na casinha da grama. Fica assim, ó, como está na tela de vocês. E agora? Agora que já temos expressa a nossa primeira medida, colocada devidamente na casinha da grama, nós queremos a nossa segunda medida em quilogramas. Como a gente faz? Novamente, nós vamos acrescentar zeros, não é qualquer algarismo, é o zero, até chegar na casa que a gente quer, que é do quilograma. Pronto, acrescentando zeros e depois as respectivas vírgulas, nós temos que 600 gramas equivalem a 0,6 ou 0,600 quilogramas e que 210,5 gramas equivalem às... Próxima pergunta. Quanto tempo Maria demora para fazer tudo isso em segundos? Bom, tempo que ela demora já foi dado no enunciado, que é 50 minutos. O que a gente precisa saber só é quanto equivale esse tempo em segundos, certo? E a primeira informação relevante que a gente tem é aquela do nosso dia a dia mesmo, que 1 minuto é igual a quanto? 60 segundos. Se 1 minuto é igual a 60 segundos, o exercício já está ganho, né, pessoal? Ó, vamos ver por quê? É que se 1 minuto é igual a 60 segundos, 50 minutos é igual a 50 vezes esses 60 segundos, que equivalem a 1 minuto. Então, 50 vezes 60 dá 3.000 segundos. Mas em nosso estudo sobre as grandezas físicas, não é só a unidade que é importante. O número também é. Lembra da definição? Pois é, acabamos de estudar sobre as unidades. Agora é hora de sabermos expressar os números de uma medida. E comecemos pela notação científica. A notação científica, pessoal, nada mais é do que uma forma de, em vez de expressar um número com uma enorme quantidade de algarismos, expressá-lo utilizando poucos algarismos, juntamente com a potência de 10 adequada. Por exemplo, o raio de um átomo, por ser muitíssimo pequeno, é expresso utilizando-se uma enorme quantidade de zeros. Veja, 0,000000005 centímetros. Gol! É até cansativo de falar, né, pessoal? Mas usando notação científica, conseguimos expressar de forma bem mais prática e menos cansativa essa medida. Veja só, ficamos com 5 vezes 10 elevado a menos 9. Pronto, só isso. Não é muito menos cansativo? Então agora vamos ver como funciona a notação científica. Bom, um número expresso em notação científica é sempre um número compreendido entre 1 e 9, multiplicado por uma potência de 10 adequada. A primeira coisa que vemos dessa definição, pessoal, é que devemos transformar o número em algum número entre 1 e 9. Ah, como é que eu faço isso, professora? É simples, ó. Pegue o primeiro algarismo da esquerda para a direita que você vir, sem ser o zero, e será esse o seu primeiro número entre 1 e 9. Aqui no 100, por exemplo, pessoal, pegando da esquerda para a direita, qual é o primeiro algarismo sem ser o zero que a gente vê? O 1, certo? Então, aqui nós vamos responder 1.
ok? Da mesma forma, no 8.000, qual é o primeiro algarismo da esquerda para a direita que a gente vê? Que seja entre 1 e 9, né? É o 8, certo? E no 200.000, qual é o primeiro da esquerda para a direita? O 2. E no 1 bilhão, o 1. E nesse aqui, lembra que não pode ser o 0? A gente lê da esquerda para a direita, mas é o primeiro algarismo que a gente vê sem ser o 0. Não pode ser o 0, né, gente? É porque é compreendido entre 1 e 9. Então, a própria regra já restringe que seja o 0. Então, qual que é o primeiro algarismo que a gente vê da esquerda para a direita compreendido entre 1 e 9? O 1. Certo? E agora, o 0,0000003, o primeiro que a gente vê também é o 3, correto? Ah, agora ficou fácil. Agora a gente só precisa achar qual a potência de 10 adequada para acompanhar esses nossos números que escolhemos. Mas, professora, eu não sei nem o que é potência de 10. Olha, gente, potência de 10 é o 10 elevado a algum número. Por exemplo, 10 com aquele númerozinho 2 lá em cima. O que a gente chama aquilo? De 10 ao quadrado, certo? Então, potência de 10 é o 10 elevado a qualquer número. Então, vamos lá, achar essa potência de 10 adequada. Para isso, vamos imaginar uma vírgula onde termina o número. Isso quando ele já não tiver vírgula, né, pessoal? E vamos andar com essa vírgula até chegarmos no número de 1 a 9 que escolhemos, ok? Vamos lá? No 100, por exemplo, vamos imaginar uma vírgula bem aqui, certo? Onde acaba o número 100. Daí, para esse número 100 virar esse número 1 que escolhemos, vamos ter que deslocar essa vírgula para a esquerda. 1, 2 casas para a esquerda, certo? Para virar esse 1 que a gente escolheu. Então, vamos usar a seguinte regrinha. Conta-se o número de casas que a vírgula deve ser deslocada para a esquerda. Este número nos fornece o expoente de 10 positivo. Contamos o número de casas? Deu 2. 1, 2. 2 casas para a esquerda. Para a esquerda. Então, se nós deslocamos 2 casas para a esquerda para conseguirmos o número 1, o nosso expoente de 10 vai ser 2 casas, positivo, pela regra que a gente usou por estar deslocando para a esquerda, certo? Vamos ver se é assim mesmo? Isso, 2 positivo. Então, 100 é igual a 1 vezes 10 ao quadrado, certo? Vamos ver o próximo, 8.000. A gente deslocou quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3. Então, é 8 vezes 10 a 3 positivo. E assim vai, né, pessoal? O 200.000 a gente deslocou 5 casas, então, como a vírgula foi para a esquerda, é 10 elevado à quinta, ou 10 elevado a 5, tanto faz. E o 1 bilhão, a gente deslocou 9 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que deu um expoente de 10 positivo, igual a 9. Agora, pessoal, por que eu não terminei de fazer esses outros dois aqui? Porque esses outros dois a gente vai usar a próxima regrinha, certo? Esses outros dois são diferentes porque para chegar no número entre 1 e 9 que escolhemos, nós temos que deslocar a vírgula para a direita. Um exemplo, para transformar o 0,01 em 1, eu tive que partir daqui, ó, onde estava a vírgula dele, e ir 1, 2 casas para a direita, certo? Sendo assim, vamos usar essa segunda regrinha aí de baixo, que diz o seguinte: conta-se o número de casas que a vírgula deve ser deslocada para a direita, e este número nos fornecerá o expoente de 10 negativo. Tem que lembrar do sinal de menos agora.
Por exemplo, no caso do 0,01, que a gente já estava vendo agora há pouco, a gente se deslocou 1, 2 casas para a direita. Só que quando a gente desloca casa para a direita, o nosso expoente de 10 vai ser negativo. Então, vão ser 2 casas, mas negativas. 10 elevado a menos 2. E no caso do 0,000003, a gente vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a direita. Então, o expoente de 6 vai ser negativo. Vamos ver se é isso mesmo? Isso mesmo, certinho. É isso então, pessoal. Notação científica é simples assim. Bom, pessoal, quem já viu os exercícios do AVO, com certeza vai reconhecer esse exercício que nós vamos fazer agora. Ele está aí do lado na tela de vocês, mas também eu vou lê-lo calmamente e já ir colocando as grandezas dele na lousa, tá? Uma estrela está a 100 anos-luz da Terra. O que isso significa? Isso é uma medida de distância. A estrela está distante 100 anos-luz da Terra. Distância é igual a 100 anos-luz. Não é uma medida muito convencional de distância. Não é uma medida que a gente usa muito. A gente usa quilômetro, metro, mas 100 anos-luz também é uma medida de distância. O que ela significa? A gente nem sabe, né? Porque a gente não usa. Mas o próprio exercício diz, ó, significa que a luz dessa estrela demora 100 anos para chegar à Terra. Então, isso aí já transformou em tempo, né? O exercício me diz que o tempo que a luz dessa estrela demora para chegar na Terra é de 100 anos. Tá? Só que aí o que o exercício me pede? Quanto é esse tempo em segundos, utilizando notação científica? Vamos ver, pessoal? Primeiro vamos ver quanto é esse tempo em segundos, tá? Quanto é o tempo em segundos? Primeiro, uma coisa que vocês já sabem. Um ano é igual a 12 meses, certo? Um mês. Vamos indo até chegar no segundo, tá? Um mês é igual a quantos dias? 30, convencionalmente 30 dias. Um dia é igual a quantas horas? 24 horas. E uma hora é igual a 3.600 segundos. Tá, pessoal? Já vou usar o 3.600, mas se você não souber isso na hora, você pode fazer assim também, ó. Uma hora é igual a 60 minutos, que é igual a 60 vezes... Quanto que é um minuto? Um minuto é 60 segundos. Se um minuto é 60 segundos, uma hora é igual a 60 vezes 60 segundos. 6 vezes 6, 36. 3.600. Tá? Se você não souber que uma hora é 3.600 segundos, dá para fazer com o que você já sabe. Dá para multiplicar 60 por 1 minuto, que dá 60 vezes 60 segundos, que dá 3.600 segundos. Tá bom? Então, agora voltando. A gente tem isso daqui, que foi a gente saindo de um ano para chegar em um segundo. Certo? Vou escrever aqui, né? Segundo. Ok? Agora, a gente vai resolver isso daqui. Se um ano é 12 meses, um mês é 30 dias, um dia é 24, uma hora é 3.600, nós já temos condições de resolver isso daqui. T é igual a 100 anos, que é igual a 100 vezes, anos é quantos meses? 12. Mais um mês é quantos dias? Vezes 30. Mais um dia são 24 horas, vezes 24. Mais uma hora são 3.600 segundos, vezes 3.600. É isso aqui tudo, esse monstro aqui, ó, que a gente vai calcular. E eu vou calcular isso agora na calculadora e já volto aqui, tá bom?
Bom, gente, na minha calculadora, esse resultado aqui deu 3, 1, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui, então, já está em segundos. Eu já transformei, né, de anos para segundos. Esse é meu tempo. Posso dizer assim na prova? Se eu não estiver pedindo notação científica, pode. Mas o exercício pediu, expressa em notação científica. Por quê? A notação científica é justamente para sair esse número grande, né, pessoal? Para a gente ficar com um número menorzinho, mais bonitinho de ver. Então, vamos ver como é que fica em notação científica. Qual é a regra da notação científica? Sempre que eu me deslocar com a vírgula para a esquerda, né, 3,11, o meu expoente de 10, que é essa partezinha aqui do 10, ó, vai ficar positivo, certo? Então, me desloquei para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Se eu me desloquei 9 casas, vai ser exatamente o número 9 que eu vou colocar no expoente de 10, tá? Então, vamos relembrar. O que é uma notação científica? É uma forma de expressar um número grande num número menor, mais fácil de escrever e de ler, né? Que consiste numa parte numérica, numa parte de potência de 10, que é o 10 elevado a qualquer número, tá? Lembrando que essa parte numérica tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 9. Maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. 3,11 é um número maior ou igual a 1? Sim. É menor ou igual a 9? Também. Então, agora a gente está com a medida expressa em notação científica, certo? E essa seria a nossa resposta. No caso, pessoal, se vocês, em vez de igualar um ano a 12 meses e 30 dias, como eu fiz, quiserem já fazer direto que um ano é igual a 365 dias, também pode, viu? Aliás, melhor ainda. Vejam como ficaria, então. Um ano é igual a 365 dias, um dia é 24 horas e uma hora é 3.600 segundos. Portanto, 100 anos vai ser igual a 100 vezes 365 vezes 24 vezes 3.600. Por fim, pessoal, vamos estudar os algarismos significativos, que é uma continuidade do nosso estudo sobre como expressar os números de uma medida. E a forma correta de expressar qualquer medida é por meio dos algarismos significativos. E o que eles são? Bom, algarismos significativos de uma medida são todos aqueles algarismos corretos e também o primeiro algarismo duvidoso da minha medida. Vamos entender melhor o que é isso? Bom, pessoal, temos aqui uma régua graduada em centímetros, o que significa que sua menor divisão é um pedacinho igual a 1 centímetro. Temos aqui também uma régua graduada em milímetros, o que significa que sua menor divisão é um pedacinho igual a 1 milímetro, que é essa lasquinha aqui, ó, bem pequenininha. Pergunta: qual dessas duas réguas nos fornecem medidas mais precisas? Bom, pessoal, enquanto vocês vão pensando, eu vou continuar a minha explicação sobre algarismos significativos. Pois bem, vamos medir o comprimento dessa caneta aqui, ó, nas duas réguas. Primeiramente na régua graduada em centímetros. Observe que temos certeza que o comprimento passou de 14 centímetros. Observe que temos certeza que o comprimento passou de 14 centímetros, mas também temos certeza que ele não chegou a 15 centímetros, certo? Eu chutaria que o comprimento dessa caneta, então, é mais ou menos uns 14,5 centímetros. Concordam comigo? Então, pode ser que vocês não concordem, que alguém diga aí que é 14,6, 14,4, e não vai estar errado, porque a nossa régua, ela só dá certeza pra gente desses dois algarismos aqui, ó, do 1 e do 4. Por isso nós chamamos eles de algarismos corretos.
que é o que a gente tem certeza. E esse 5 aqui, pessoal, vai ser o nosso algarismo duvidoso ou incerto. Agora uma questão, pessoal. Faz sentido eu acrescentar uma dúvida aqui, ó, já num algarismo que já é duvidoso? Ou seja, faz sentido eu expressar essa medida dizendo que ela é 14,55 centímetros? Não, né, pessoal? Porque os algarismos, para eles serem significativos, como a gente viu no slide anterior, a gente tem que ter todos eles corretos e apenas o primeiro duvidoso. Então, se nós já chegamos no algarismo duvidoso, podemos parar, pois qualquer próximo algarismo não seria mais um algarismo significativo. Entenderam, então, a ideia do algarismo significativo, pessoal? Bom, para ter certeza que vocês entenderam, vamos dar outro exemplo, só que agora medindo a caneta com a régua graduada em milímetros. Bom, para ter certeza que vocês entenderam, vamos dar outro exemplo, mas agora medindo a caneta com a régua graduada em milímetros, tá? Olha que interessante. Nessa régua, conseguimos ter certeza de mais algarismos. Temos certeza que passou do 14 centímetros e que já se somaram 7 pedacinhos de milímetros a esses 14 centímetros. Também sei que não chegamos a somar 8 pedacinhos, pois a medida do comprimento parou entre o 7º e o 8º tracinho. Então, aqui, a nossa dúvida é na divisão do milímetro. Vamos ter que estimar se é 14,74, 14,75 ou 76, tá? No caso aqui, supondo que eu escolha 14,75, tá? Poderia ser o 6, o 4, porque tá no olhômetro aqui, a gente não sabe qual é a divisão do milímetro. E aí eu escolhi 14,75. Então, os algarismos corretos dessa medida, agora, são 1, o 4 e o 7. Já o algarismo duvidoso será o 5. Veja que medir os objetos por meio dessa régua torna as medidas mais precisas, porque conseguimos ter certeza de mais algarismos. Mas vamos fazer agora um exercício parecido com um do AVA de vocês, no qual a gente nem precisará encontrar a quantidade de algarismos significativos, porque o enunciado já fornece essa quantidade. Agora vamos fazer mais este exercício do AVA adaptado. Desejo expressar as seguintes medidas, lá no AVA era só uma medida. Desejo expressar as seguintes medidas utilizando apenas 4 algarismos significativos. Como deverei expressá-las? Então, pessoal, esse exercício ele te dá medidas, né, expressas inicialmente em 5 algarismos, mas pede que você as expresse com apenas 4 algarismos, ou seja, como se elas tivessem um grau menor de precisão. Na verdade, o que o exercício faz é de jogar no tema arredondamento. E o único desafio que teremos aqui é realmente de arredondar os números, tá? Para isso, vamos usar então essa regra aí embaixo do arredondamento. A regra é a seguinte: quando o algarismo que deve ser desprezado for maior do que 5, acrescenta-se 1 ao último algarismo que restou. Quando este algarismo for igual a 5, esse acréscimo é optativo. E, né, pessoal, quando o algarismo for menor do que 5, a gente não acrescenta 1, só despreza o algarismo e deixa o resto do jeito que está, ok? Ok, agora vamos colocar isso em prática. Na letra A nós temos 18,437. Temos 5 algarismos significativos, só que o exercício te pede apenas que você expresse com 4. Se eu quero só 4, vou pegar todos os certos e o primeiro duvidoso. Eu pego da esquerda para a direita, tá? Qual é o algarismo que eu vou desprezar, então? O último, né, pessoal? O último algarismo, que é o 7.
Se o 7 é maior do que 5, nós vamos usar essa parte aqui da regra, de acrescentar 1 ao último algarismo que restar. Então, quando eu desprezar o 7, certo? Eu vou acrescentar 1 a esse algarismo que restou, o 3. Então, vai ficar 18,40, em vez de 18,43, vai ficar 18,44, certo? Deixa eu voltar aqui com o 7, vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 18,44, muito bem. E a letra B, pessoal, que termina com o algarismo 5, que é o que nós vamos desprezar, certo? Já que é igual a 5 esse algarismo, o acréscimo é optativo. Então, eu tanto posso retirar esse 5 e deixar 18,43, como posso tirar esse 5 e acrescentar um algarismo no 3 para ficar 18,44, como a gente fez ali em cima. Então, vamos ver como que fica. 18,43 ou 18,44. Você que escolhe, certo? E próximo caso, letra C. Eu tenho que retirar o número 1. Só que o 1, ele é menor do que 5, então eu não tenho que fazer nada, nem optar, nem acrescentar. Eu só simplesmente tiro e deixo o resto do jeito que estava. Vamos ver se é assim mesmo? Com certeza. Fica 18,43, então, a partir das nossas regras de arredondamento, ok? Agora passemos à nossa próxima unidade. Unidade 2, cinemática em uma dimensão.